Oi, gente, bom dia. Nessa semana nós vamos fazer uma revisão sobre os conteúdos que foram abordados na nossa atividade diagnóstica da semana passada. Então, durante essa semana nós vamos estudar as características gerais dos animais e das plantas. Assim, de uma forma bem resumida, apenas para que nós possamos buscar na nossa mente, tudo o que vocês estudaram no ano passado a respeito desse conteúdo. E eu vou deixar aqui uns vídeos, animados para vocês entenderem um pouco melhor. Então, nós vamos iniciar falando sobre botânica, que é o ramo da biologia que se dedica ao estudo das plantas. As plantas são todos os organismos que fazem parte do reino Plantae. Esse reino Plantae tem como principais características indivíduos que têm células eucariontes, ou seja, o núcleo é delimitado por uma membrana nuclear. Seres multicelulares são aqueles que possuem várias células, são autotróficos, que são aqueles capazes de produzir o seu próprio alimento através da fotossíntese. Por esse motivo, chamados de fotossintetizantes, porque realizam fotossíntese para a obtenção de energia para suas atividades vitais. A sua divisão pode ser feita em dois grupos: as plantas vasculares, com vasos condutores de seiva, e avasculares, sem vasos condutores de seiva. As plantas vasculares são divididas em pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, e as avasculares são somente as briófitas. Falando sobre esses grupos aí, o reino das plantas são divididos em 4 principais grupos: as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Falando primeiro das briófitas, elas são plantas de pequeno porte que vivem em ambientes úmidos, como por exemplo os musgos, e eles têm uma característica muito marcante que nós já falamos aqui: não possuem vasos condutores de seiva, são plantas avasculares. Dessa forma, o transporte das substâncias ocorre de célula a célula num processo chamado de fusão. Falando agora um pouco das pteridófitas. As pteridófitas possuem vasos condutores de seiva, não possuem sementes. Então, a novidade evolutiva aí é a presença dos vasos condutores. São representadas pelas samambaias, pelas avencas, pela cavalinha, e a reprodução delas podem ser sexuada e assexuada. A assexuada ocorre por brotamento, e a sexuada, dependendo da presença da água, vai ocorrer pela troca de gametas feminino e masculino. Agora, falando um pouco das gimnospermas, são plantas que possuem sementes, mas não possuem frutos. A característica dessas plantas é apresentarem sementes nuas, ou seja, que não são envolvidas por um fruto. As espécies mais conhecidas são a araucária e o pinheiro do Pará. Lembrando que as gimnospermas é o grupo que compõe os pinheiros. A estrutura reprodutiva é o estróbilo, que pode ser masculino ou feminino. O estróbilo feminino ele é conhecido como pinha. Então, a pinha aí, que é consumido por muitas pessoas, é o estróbilo feminino das gimnospermas. Já as angiospermas, que é o grupo mais evoluído das plantas, são plantas mais complexas e são as únicas que possuem sementes, flores e frutos. Apenas elas possuem esses 3 tipos de estruturas e possuem um grupo muito diversificado e numeroso de plantas. Lembrando que a flor é a estrutura reprodutiva desses tipos de plantas, que são as angiospermas, e o fruto é o resultado do desenvolvimento do ovário da flor após a fecundação. E o fruto protege a semente que vai dar origem a uma nova planta. Agora vamos fazer uma análise aqui dos 4 grupos: briófitas, pteridófitas,
gimnospermas e angiospermas, quanto à presença dos vasos condutores de seiva, a presença de semente, a presença de flor e fruto. No caso, as briófitas, elas não possuem nenhum desses 3 tipos de estruturas, então ela vai ficar aqui em branco. E as pteridófitas possuem apenas vaso condutor de seiva, não possuem semente, nem flor, nem fruto. As gimnospermas possuem vaso condutor de seiva e semente, não possuindo flor e fruto. E as angiospermas, que são as mais complexas e as mais completas e evoluídas do grupo das plantas, possuem tanto vaso condutor de seiva quanto semente, flor e fruto. Agora a gente vai falar de algumas características básicas do reino animal. O reino animal é formado por uma diversidade de animais de espécies diferentes. Todos os animais são formados por várias células, são pluricelulares e não produzem o seu próprio alimento, são heterótrofos. Suas células possuem membrana nuclear, são eucariontes. O reino animal é dividido em 2 grandes grupos, os invertebrados e os vertebrados. A principal diferença entre eles é a presença de crânio e de coluna vertebral nos vertebrados. Característica essa que não ocorre nos invertebrados. Os invertebrados são formados por 8 filos: poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, anelídeos, moluscos, artrópodes e equinodermos. A esponja do mar é um representante dos poríferos. A água-viva é um representante dos quinidários. A planária é um plateuminto. A lombriga é um nemateuminto. A minhoca é um anelídeo. O caracol é um molusco. O besouro é um representante dos artrópodes e a estrela do mar é um equinodermo. O grupo dos vertebrados possui apenas um filo, os cordados, e são divididos em 5 classes: os mamíferos, os répteis, as aves, os anfíbios e os peixes. A primeira aqui, o açaí, fruto da palmeira Euterpe oleracea, poderá ser usado na produção de um plástico natural e renovável para compor próteses ósseas, principalmente na região da cabeça. Para isso, serão utilizadas apenas as sementes do fruto. Os testes in vitro indicam que o material é biocompatível e apresenta excelentes propriedades mecânicas e biológicas. Com relação à palmeira, é correto afirmar que a resolução aqui é bem simples, vamos analisar os itens. A. É uma gimnosperma? Não, não é uma gimnosperma porque tem aí a questão do fruto. E gimnosperma não possui fruto. Possui dupla fecundação? Sim, vamos deixar essa aqui em stand-by. Item C. São plantas que não têm flores? Não, aqui como ela tem sementes e frutos, obviamente ela vai ter flores, né? Então também não pode ser o item C. O item D diz que não apresenta vasos condutores. Aí, né, já tem a questão de que ela é uma planta com frutos, então obviamente ela vai apresentar vasos condutores. E o item E, sua semente desenvolve-se a partir do ovário. Não, gente, a partir do ovário que vai ser desenvolvido não é a semente, mas sim o fruto. E dentro do fruto é que vai estar a semente de alguns tipos de planta, que no caso são as angiospermas. Então, aqui o item correto é o item B. Possui dupla fecundação. Concluindo aqui a resolução dos exercícios, nessa questão fala o seguinte: os cordados, cordata do latim corda, constituem um filo dentro do reino Animalia que inclui os vertebrados, os anfioxos e os tunicados.
Uma das principais características dos cordados é a presença de uma estrutura chamada notocorda. Em relação a essa estrutura, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Item A. Ocorre apenas na fase adulta dos cordados. B. Desaparece nos vertebrados adultos. C. Vai dar origem ao sistema nervoso. D. Está presente nos cordados em todas as fases da vida. E o item E vai dar origem ao sistema circulatório. Para nós respondermos a essa questão, basta nós lembrarmos o que é a notocorda e em qual fase da vida dos cordados ela está presente. Então, como a notocorda nos cordados é considerada uma estrutura transitória, ela vai desaparecer nos vertebrados adultos. Então, o item correto aí é o item B. Muito obrigada pela atenção, tenham todos um bom dia e não deixem acumular atividade, tá bom, pessoal? Beijos, até a próxima.